Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje eu vou responder a uma pergunta muito interessante sobre aqueles que não foram formalmente iniciados. Assista até o final e muitas coisas serão esclarecidas neste vídeo. Antes de começar o vídeo, lembre-se de que está acontecendo um seminário da tradição primordial. O link estará aqui na descrição e a aula 1 já está disponível. Não percam, logo logo sai a aula 2. E se você tem interesse nas minhas mais recentes obras sobre maçonaria e maçonologia, os links para você comprar esses livros, para adquirir os livros em formato de e-book, estarão aqui na descrição deste vídeo também. E se você deseja este livro aqui, o livro Curso Elementar de Maçonologia Físico, basta você me mandar um e-mail, meu e-mail estará também na descrição deste vídeo, então você me manda um e-mail com o seu CEP, com os seus dados postais, seu endereço e tudo mais, eu faço o cálculo do frete e envio para você os dados bancários, você deposita, me envia o comprovante do depósito e eu envio para você pelo correio. Não se esqueçam agora que parece que o correio está parcialmente em greve, então isso poderá atrasar um pouquinho as remessas. Então, quem já fez a compra, nós temos que esperar aí para ver como é que vão ficar as coisas do correio, ok? E não se esqueça também que nós temos uma página lá no Apoia-se. A página estará aqui na descrição. Nosso canal precisa muito de ajuda. Muita gente promete ajuda, mas acaba ficando sem ajudar lá no Apoia-se. Então, se você pode me ajudar com alguma quantia, se você gosta aqui do canal, não deixe de nos ajudar. É importante para o canal ter algum fôlego financeiro. Então, não deixe de ajudar, de apoiar o nosso canal com qualquer quantia, ok? Então, vamos aí ao nosso vídeo. Então, o vídeo, como eu disse, né, se baseia em uma pergunta muito interessante e eu vou ler para vocês aqui a pergunta. Então, a pergunta é a seguinte: André, tudo bom? Gostaria que você esclarecesse essa minha dúvida, que pode ser de interesse também de todos os seus inscritos não iniciados. No livro Aperçus sur la Initiation, Guénon diz que não basta ler as escrituras sagradas de uma tradição ortodoxa, nem de seus comentários profundamente esotéricos, se você não tiver uma iniciação de uma organização tradicional. E que tudo isso não basta, porque ninguém se inicia a si mesmo, sendo apenas um conhecimento exterior ilusório, um puro nada. Nem vou entrar na questão da qualificação do iniciado para receber a influência espiritual adequada e alcançar a transcendência. Sendo assim, nós que não fomos iniciados e não recebemos influência espiritual em nenhuma organização iniciática tradicional, como por exemplo a maçonaria, que é a única aqui no Brasil, estamos condenados ao inferno da não transcendência? Então, eu achei muito interessante esta pergunta e vamos tentar esclarecer. Então vamos esclarecer por partes, né? Então a primeira coisa a se observar é que o Guénon, nessa obra citada, Percepções sobre a Iniciação, né, ele vai tratar quase que totalmente da chamada iniciação por enxertia, ou seja, da iniciação que é dada a alguém que é enxertado numa organização tradicional. Então há duas outras modalidades de iniciação que o Guénon não trata nessa obra, ou seja, a iniciação inata e a iniciação por trauma. Então, iniciação, e eu recomendo que você assista, tem uma série aqui no canal em que eu explico em vários vídeos a questão da iniciação, inclusive falo, né, com mais detalhamento dessa questão da iniciação inata, da iniciação por enxertia, etc. Então, a iniciação, né, em seu sentido legítimo e estrito, significa uma mudança real de estado, então uma abertura para uma dimensão transcendente, a superação da condição humana e a realização de estados superiores do ser. O Guénon ele vai diferenciar a iniciação real, essa que nós acabamos de citar, da mera iniciação formal, ou seja, uma iniciação que seria a transmissão de uma influência espiritual que pode ou não pode dar frutos, né?
E essa mudança de estado, essa diferenciação do comum da humanidade, ela não se dá apenas pela enxertia, né, em uma organização tradicional, mas pode também ser uma condição natural, uma dignidade natural, que não deriva do simples nascimento humano, mas daquilo que no domínio religioso é chamado de eleição, né, ou que chamamos de uma iniciação inata. O outro tipo que citamos, né, a iniciação por trauma, então se dá em casos de uma profunda crise, de traumas espirituais profundos ou de ações desesperadas que tenham como consequência uma quebra violenta no plano existencial. Então a pessoa, nesse caso, se ela não for destruída completamente, ela pode ser levada a participar dessa força transcendente, né? Ou seja, inclusive ela pode ser levada a isso sem ter tido conscientemente esse objetivo. E há uma série de detalhes nesses tipos de iniciação que nós não vamos tratar aqui, né, mas que deve ficar claro que tradicionalmente essas iniciações elas são tão reais e tradicionais quanto uma iniciação por enxertia numa organização iniciática tradicional. Outro ponto a ser considerado é que a ideia de uma continuidade de influências espirituais sem que haja representantes dignos e conscientes de uma dada cadeia, de uma dada cadeia de iniciação, né, de uma dada cadeia espiritual, e quando essa transmissão ela se transforma em algo quase mecânico, ou seja, num ritualismo mecânico, então essa continuidade das influências espirituais ela é ilusória, né? Isso sem falar aí na constante modificação dos ritos com a amputação de partes verdadeiramente essenciais. Então, nestes casos, o que resta aí sendo transmitido é algo degradado, um simples psiquismo aberto inclusive a forças obscuras, né? De tal modo que a adesão à organização correspondente, para quem aspira uma elevação, para quem aspira o alto, pode se tornar uma desvantagem e um perigo em vez de um auxílio. Então, existem pessoas que estão em posse, por exemplo, de conhecimentos iniciáticos efetivos e que nunca foram maçons, companheiros do dever ou iniciados em alguma organização tradicional oriental. Aliás, infelizmente, né, pode-se dizer que 3/4 da maçonaria de hoje não tem mais nada de verdadeiramente iniciático. Eu conheço pessoas, né, cuja situação ela está completamente em acordo com a regularidade iniciática descrita lá no livro do Guénon, mas que dão mostras aí de uma tal confusão, de uma tal incompreensão de tudo que seja verdadeiramente esotérico e espiritual, que essas pessoas elas se encontram abaixo de pessoas, muito abaixo, aliás, de pessoas que nunca receberam iniciação formal nenhuma, mas que estão dotados aí de uma correta intuição e de um espírito suficientemente aberto para essas influências espirituais. E eu tomo aqui como outro exemplo, né, aos monges aí de certas ordens budistas japonesas que estão presentes no Brasil, né? Então essas pessoas se orgulham de ter ido ao Japão, de ter recebido ordenação e ou iniciação em um grande templo, né, com séculos de existência, e a sua prática dos preceitos budistas é inexistente, a sua compreensão dos ensinamentos do Dharma é nula, eles não conhecem as escrituras budistas, não a pregam, não apoiam nenhum dos seus argumentos sobre as bases canônicas, né? Então tudo se resume ali a formalidades e a cerimônias, né? Uma autorização, entre muitas aspas, imaginária, derivada ali de sua própria instituição. Então essas pessoas elas não se preocupam em verificar a realidade daquilo que lhes é alegado como uma linhagem, mas elas citam a sua ordenação e linhagem como um tipo de pedigree que garantiria a sua correção doutrinária, né? E essa citação desse pedigree é repetida por muitos fiéis papagaios, né, que entendem menos ainda do que se trata. E tem um vídeo aqui no canal chamado, acho que, Linhagem Espiritual, em que eu falo sobre essa questão, né? Então a pergunta é, são essas pessoas reais iniciados, né, porque passaram por um processo formal, por um cerimonial
né, porque nenhum rito é, porque muitas vezes é modificado. Então são essas pessoas reais iniciados? É óbvio que não, né? Elas simplesmente cumpriram com formalidades ali que resultaram num puro nada espiritual. E a última parte da pergunta, né, que ele fez, que se as pessoas que não foram iniciadas em nenhuma organização iniciática tradicional, elas estariam condenadas ao inferno da não transcendência. Então essa pergunta ela pode ser respondida fazendo algumas considerações, né? Primeiro que, como eu já disse, não é porque não se recebeu uma iniciação ritual que não se é iniciado. Segundo, que há caminhos tradicionais que são abertos a todas as pessoas. Esses caminhos, ainda que exotéricos, ou seja, ainda que exteriores, se tomados com uma adequada compreensão, também conduzem à transcendência. Então vejo, por exemplo, o caso de alguns santos modernos, aí, como o padre Serafim Rose, como São João, arcebispo de São Francisco e de Xangai, de alguns santos monges do Monte Athos aí do século XX e XXI. Né? Então, são pessoas que atingiram aí um alto nível de transcendência nas suas vidas e que seguiram caminhos exotéricos, né? Seguiram um caminho exterior, apesar de uma vivência íntima que, com certeza, comportou uma compreensão esotérica, uma compreensão muito mais profunda das realidades que eram ali expressas no seu campo religioso, né, o domínio religioso ou exotérico. E também, por fim, nós temos que considerar que numa época de decadência como a nossa, né, nós não podemos estar presos num esquema excessivamente idealizado, né, um esquema onde se encontram aí organizações iniciáticas legítimas em todo lugar. Nós sabemos que isso não é verdade, né? Nós não encontramos. Aliás, quanto mais nós avançamos na época da dissolução, mais difícil vai se tornando se encontrar aí organizações iniciáticas legítimas, né? Nós nos encontramos num meio onde as forças espirituais elas se retiraram, né? Então nós não podemos contar muito com essas forças espirituais, a menos que, graças aí a um conjunto verdadeiramente feliz de causas e de condições, nós saibamos abrir nós mesmos um caminho até a transcendência, né? Então nós podemos, isso está inclusive no livro do Guénon, né, que os centros espirituais eles podem intervir para além das formas de transmissão regular em favor de indivíduos que são particularmente qualificados, que se encontram isolados, né, ou também esses centros espirituais eles podem intervir para que haja a renovação de uma cadeia iniciática que tenha sido acidentalmente rompida, né? Isso não é uma invenção, mas sim um enlace, né? Ou seja, não é a pessoa que inventou uma transmissão, como no caso aí de pseudo-iniciações ou de auto-iniciações imaginárias, né? Então não é uma invenção, é algo, um enlace verdadeiro, uma ligação por qualquer meio com uma cadeia que é efetivamente existente. Aí a gente chama isso de transmissão vertical, né? Uma participação interior nos princípios e nos estados supra-individuais, dos quais toda organização particular de homens não é mais que uma manifestação sensível e, de certa maneira, apenas uma exteriorização contingente. E no livro, lá no livro de Gênesis, né, é descrita, por exemplo, a luta de Jacó com Deus, né? Então Jacó recebe a bênção, ou seja, a influência espiritual, depois de forçar essa descida do alto. E aí na mitologia grega, por exemplo, nós temos lá Prometeu, que roubou o fogo dos deuses e deu esse fogo aos homens. No Evangelho também é dito que pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, a quem bate, abrir-se-á. Para mim, o sentido esotérico dessas passagens é bastante clara. Então eu deixo aí com vocês esta reflexão, né?
no que é, qual é o sentido real destas passagens, ok? Obrigado pela sua atenção, obrigado por ter ficado conosco até agora e até o nosso próximo vídeo. Tchau!